Palavra rápida para que possamos estar passando aqui pelo corredor. Serão algumas quarta-feiras, irmãos. Semana que vem Deus colocou um tema e a gente nunca fez campanha aqui nesse lugar. Então a gente vai iniciar o mês de junho com uma campanha, a campanha do óleo. Nós vamos levar o óleo para ungir no monte, vamos consagrar o óleo e vamos trazer. Você vai colocando teus pedidos, vai colocando teus filhos, vai colocando o teu projeto, vai colocando o teu sonho, amém? Tudo dentro ali. Depois, no final da campanha, nós vamos subir ao monte, queimar, né? Como já tem feito, né? E Deus vai abençoar. Então, quarta-feira que vem, já traga os teus pedidinhos de casa, amém? Amém? Tudo vai dar certo. Glórias a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 22, que diz assim: chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que tocasse. Tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos seus olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo homens, pois vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos, e mandou para a sua casa. Repete comigo, diga assim: e mandou para a sua casa. E mandou para a sua casa, dizendo: não entres mais na aldeia. Repete comigo, diga assim: existem lugares que Jesus nunca mais vai entrar comigo. Eu profetizo na tua vida que lugares que você já entrou, que Jesus não entra mais contigo, eu profetizo que não entra mais lá, porque Jesus não entra em qualquer lugar. Jesus só vai entrar em ambientes que ele é recepcionado e onde ele é glorificado. Amém, irmãos? Pode estar sentado, por gentileza. Queridos, nós vimos os tantos de milagres que Jesus fez perante a sua jornada aqui na terra. O o discípulo do amor, João, acaba escrevendo no seu livro dizendo que não caberia nesse livro o tanto de milagres que ele fez, mas registrado entre os 4 evangelhos, irmão, sabe que foram cerca de 35 milagres registrados sobre os 4 evangelhos. E os milagres, cada um foi diferente um dos outros, nunca foi o mesmo. Jesus sempre operou de formas diferentes, em ambientes diferentes, para as pessoas diferentes. Por isso que eu digo que cada culto é um culto, tem uma manifestade de Deus. Quarta-feira foi um lagar de lágrimas aqui, a gente nunca viu tantas lágrimas aqui, né? Foi uma operação especial do Espírito Santo. Pode ser hoje, de repente a gente não sabe a dimensão de que ele vai curar, porque ele é o centro de tudo, ele é o dono da igreja. Ele é o dono da palavra, ele é o dono da unção, ele é o dono da glória, ele é o dono de tudo. Então nós proclamamos aquele que está sobre nós e está fazendo milagres, e geralmente ele faz alguns milagres, nós questionando dessa forma: eu não queria, mas não é do teu jeito. Diga assim: é do jeito dele. Nunca é do nosso jeito, mas sim sempre é do jeito dele. Então nós vimos muitos milagres, inclusive lá a mulher do fluxo de sangue, que foi... teve a responsabilidade, né? Responsabilidade que eu digo assim, de contar quem ela era e como ela estava, né? Depois que ela foi curada, ela acabou contando. Jesus perguntou: quem é? E ela acabou dizendo: sou eu. Então ali ela recebeu o milagre, ela tocou nas orlas dele. Jesus não estendeu as mãos, Jesus não fez nada. Jesus simplesmente foi tocado. Um milagre também daquele centurião, que o próprio Jesus, que o centurião foi até ele. Jesus: não precisa nem ir na minha casa, mas lances uma palavra e o meu servo sarará. A fé era tão convicta do centurião, e Jesus disse assim: eu nunca vi tanta fé nesse lugar. E foi então que Jesus liberou: então vai, quando chegar na tua casa o servo vai estar sarado. Então muitos milagres que nós entendemos que Jesus fez. Milagre lá de Lucas capítulo 13, a mulher curvada, né? Que estava tanto tempo curvada dentro do templo, dentro da igreja. Existia uma possessão demoníaca que curvava ela, e Jesus acaba expulsando, sem alarido, sem nada, sem falar alguma coisa, porque não se expulsa demônios
no falar, se expulsa demônio com a autoridade de Deus. Amém? Jesus mesmo disse: eu expulso os demônios pelo dedo de Deus. Eu até expulso, mas o Pai está comigo, eu expulso pelo dedo de Deus. Então foram muitos milagres que nós vimos registrados. E esse milagre aqui é interessante porque ele é diferente dos outros milagres, porque Jesus vai fazer uma coisa diferente. Quem crê que Jesus vai fazer uma coisa diferente hoje? Amém? Nós que estamos acostumados a sentar, né, viemos para adorar a Deus, estamos aqui até ansiosos porque Ele quer falar e vai falar, mas Jesus quer nos surpreender em algumas coisas, porque às vezes a gente olha para a vertical e Jesus está vindo na horizontal. E é dessa forma que eu entendo que Jesus ele sempre vai manifestar a sua presença em lugares para que, não que Jesus seja mesmice, nunca foi, mas ele é um caçador de honra, um caçador de glórias. E aqui ele vai passar nessa cidade de Betsaida, e essa cidade, esse vilarejo, Betsaida, que significa a casa do peixe, condiz com os dois discípulos de Jesus, André, Felipe e Pedro, que eram dessa cidade. Então os discípulos foram tirados dessa cidade de Betsaida. E Betsaida tem um histórico de muitos milagres, inclusive você vai lembrar. Quem lembra do milagre da multiplicação dos pães, dos 5 pães e 2 peixinhos? Foi nesse lugar. Então Betsaida foi um palco de visitação de Jesus. A cortina da graça desceu naquele lugar, muitos milagres aconteceram, porém, eles não reverenciaram a presença de Jesus, não valorizaram os milagres, não deram crédito aos milagres de Jesus e muito menos para ele. Então a rixa de Jesus não era com as pessoas de Betsaida, mas sim com um contexto de cidade. Porque todo lugar que Jesus começa a operar milagre, começa a curar, começa a levantar, começa a fazer, e se ele vê que aquele ambiente, as pessoas começam a ficar ingratas, as pessoas começam a fechar o coração, as pessoas começam a ficar desacreditadas, que já fez uma vez, fez outra vez, e por que não crê novamente que ele vai fazer? Betsaida era essa cidade que já ele não queria mais entrar dentro, porque as pessoas não acreditavam mais nele, e Jesus, no ambiente que não acreditam mais nele, não entra. Só que agora ele está passando por Betsaida, e alguém descobre que ele está passando e vai trazer ele um cego. E é interessante agora que esse cego, e vai acontecer uma coisa não comum, mas ele vai operar em 2 etapas. Geralmente Jesus é tão poderoso que ele pode tocar e logo está acontecendo. Eu acabei de falar, basta uma palavra, você chegar em tua casa, está acontecendo um milagre lá. Ele é poderoso para fazer isso. Mas o que mais chama atenção, por que ele teve que fazer os milagres em 2 etapas, eu vou explicar para vocês. Jesus não queria entrar em Betsaida, porque não é todo lugar, não é toda igreja que ele entra. Diga misericórdia. Pode ter o poder bélico que pode ter, mas ele não entra mais. Casas que ele também não entra mais. Diga, entra na minha casa, Jesus. Existe lugar que ele já não entra mais. A liturgia é a liturgia humana. Tudo que se canta é humano. A glória que ele manifestou ali, eles não querem mais, eles querem fazer o agrado daquilo que agrada as pessoas. E quando a gente começa a agradar muitas pessoas, a gente é decepcionado por essas pessoas. Mas quando nós agradamos a Deus, o Deus que está na minha vida vai agradar a tua vida, e você vai se agradar daquilo que Ele dá. Porque eu sou falho, você é falho, mas o que vem de cima é perfeito e agradável. Então existem lugares que Jesus não está e não entra. Prova isso, pastor, prova. Quem lembra das 7 cartas lá em Apocalipse? Quem lembra o diagnóstico de Cristo para as 7 igrejas? Tinha só uma que lhe agradou a ele, e era mais pobre, é a Esmínia. A igreja mais rica, Jesus disse, eu vou vomitar na minha boca. Dá para você entender um contexto que uma igreja que tinha tudo, organização, tudo que você imaginasse. Se você talvez fosse congregar lá nessa igreja, dizia, eu quero congregar aqui, olha a organização que tem, o pátio tudo funciona, criança, todo departamento funciona, mas por que só Jesus disse, eu vou vomitar da minha boca?
O que que tinha nesse lugar, o que que tinha nessa igreja, que Jesus disse assim, não, eu não entro aí. Tem organização, vocês estão completos, estão de parabéns. Nota 10, nota 100 para vocês. Porém, eu não entro na igreja de vocês, eu não entro nessa organização, não que ele não seja organizada. Mas é que eles fizeram um mecanismo humano, isso é muito perigoso. Porque as coisas de Deus, as loucuras de Deus é mais sábia do que os homens estão achando que é mais sábio que Deus. Não estou me vangloriando, muito menos disso, irmãos, mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando isso aqui crescer, vai crescer saudável. E vai crescer sem a gente ter mecanismo humano. Se Ele quiser fazer crescer, porque Ele falou que vai, então eu creio. Se crescer, vai crescer saudável. Se crescer, eu e você vamos ajudar muita gente. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Como ontem fomos uma visita, chegamos em casa 3 horas da manhã, eu com a minha varoa, glória a Deus. As panelas quase voaram no lugar. E nós lá, ou de cá, ou de lá. Irmão, porque o lugar que a gente foi mais atacado é o lugar que Deus vai mais nos usar. Nosso casamento já passou por linhas de fio de cabelo, nós andando por cima. Eu te seguro, eu só vou destruir vocês. Porque a hora onde vocês sofreram muito, aonde eu vou usar vocês. A área que tu sofre mais, você vai virar professor. Por que Betsaida foi tão condenada? O Evangelho de Lucas, capítulo 5, 10, 13, diz assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. São lugares que Jesus operou muito, mas todos, ninguém deu importância. Ninguém deu importância. Jesus não queria entrar naquela cidade, porque todo o amor que Ele colocou, todo o carinho, toda a imensidão, toda a energia que Ele pôde colocar naquele lugar, as pessoas receberam tudo e não valorizaram os milagres. E quando você não começa a valorizar os milagres, cuidado que a cortina pode se fechar para você. Então cada milagre glorifique, testemunhe, dê a honra, a glória para Ele, para tudo sempre. E agora vem 3 pessoas, um cego e provavelmente outros 2 guiando ele de fora da cidade, quando Jesus está passando. E convidaram ele para entrar, fazendo, eu não entro nesse lugar, porque ele não queria entrar, porque eu acabei de falar, ele não entrava lá e não, de fato não entrou. Ele pega e tira o cego para fora da cidade. Existem lugares que Jesus vai ter que tirar algumas pessoas para que Ele possa operar. Quando Jesus está vindo, Ele é parado, talvez por esses homens, com certeza, e eles fazem essa pergunta: o Senhor entra em Betsaida? Ele disse: não entro. Mas, engraçado, né, irmão, como Jesus tinha um equilíbrio, né, muito grande, né? Ao mesmo tempo que Ele foi rejeitado, ao mesmo tempo que Ele se sentiu desacreditado para aquelas pessoas de tanto milagre que Ele fez. Mas isso que é o poder do Evangelho, né? Teve uma certa vez que alguém falou: nossa, irmão, falou muita coisa de mim, e a pessoa acabou ficando até com câncer, né? E aí eu estava entre a razão de não orar e o coração de um pastor. O que eu faço agora? Coração de pastor. Vai lá e ora para a pessoa. Foi lá, graças a Deus, curou, está curada, e depois ela... glória. Quem entendeu, diga aleluia. Porque se Ele vive em mim, as minhas emoções já são controladas por Ele. Se eu estiver, ele diz assim, se as tuas palavras estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em ti, o que Ele diz? Pedireis tudo o que quiser. Já pensou? Eu quero um apartamento novo. Mas não são essas coisas que Ele quer dar. Ele dá também. Mas entre as coisas, Ele quer você primeiro. Entre as coisas que Ele quer dar para você, que você sempre fica pedindo, primeiro Ele quer você. Diga assim: Ele me quis, glória a Deus por isso. Irmão, Ele te amou primeiro. Te escolheu, colocou uma coroa na tua cabeça. Por isso que o diabo tem fúria de você, que tem uma coroa de glória, e essa coroa é invisível.
Prova, pastor, prova. Apocalipse diz que nessa coroa o próprio Jesus, o próprio Deus vai colocar diademas pelas obras que fizemos. Gente, que você vai dizer, meu Deus, quem era esse cara que eu nunca vi, vai estar lá recebendo diadema, porque as obras que são escondidas são as obras que ele vê. Coroa sobre a tua cabeça. Você não vê, mas tu tem uma coroa, o diabo te odeia. Por isso que ele diz assim, ó, guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Tu não vê, mas tem uma coroa de glória sobre a tua cabeça. Aleluia. Então vira assim, digo, tu é uma princesa e você é um príncipe, não adianta. É uma princesa, é um príncipe, não adianta, o diabo te odeia porque você é uma princesa, você é um príncipe. Sapo é ele. Um sapo de Satanás, né? Vamos lá. Versículo 25, depois tornou pôr-lhe as mãos nos seus olhos. Versículo 24, levantando seus olhos e disse. Versículo 23, tomando o cego pela mão. Preste atenção nesse detalhe, tomando o cego pelas mãos. Toda vez que Deus quer fazer alguma coisa, primeiramente ele vai pegar na tua mão. Se ele não pegar nas tuas mãos, pastor, como é que um Deus tão grande pega nas minhas mãos? Pega nas tuas mãos. A prova disso, em 2 Reis, que tinha um rei lá que estava falido, quebrado, ia morrer, os sírios iam acabar com ele, o profeta diz assim, o que tu tem nas tuas mãos? E a Bíblia diz assim que o profeta pegou as mãos dele, que representava a mão de Deus, e colocou sobre as mãos do profeta. Ele diz, você está falido, mas Deus está dizendo, você vai enriquecer agora, a partir desse momento. As flechas do livramento, as flechas que você vai ferir os teus inimigos, porque a mão de Deus está colocando sobre as tuas mãos. O próprio Jesus pegou na mão de Pedro e disse assim, pega, eu te levanto, senão tu vai afundar. Eu preguei alguns dias atrás sobre a mulher de Ló, que os anjos pegaram na mão deles, para sair da destruição. Jesus pegou o cego, pergunte por quê. Ah, irmão, porque eu não sabia enxergar. Como diz um amigo meu, ficasse de cara? Claro que ele não conseguia enxergar. Óbvio. Trouxeram ele, mas Jesus pegou. E toda vez que Jesus te pega nas tuas mãos, é porque geralmente uma cegueira muito grande está na sua vida. Alguma coisa que te cegou. E Jesus, não, eu vou ter que abrir os teus olhos. Você está tão cega, que eu preciso pegar nas tuas mãos, te tirar do ambiente que tu está. Esse ambiente aí eu não quero, não vou operar aí. Eu não entro nesse ambiente aí que tu vai. Essa roda de escarnecedores eu não entro. Essa igreja aí eu também não opero. Sai daí. Aleluia. Diga misericórdia, não é essa igreja. Fique aqui, por favor. Amém. Pegou pelas mãos. E agora, engraçado que agora ele vai ter o particular com cada um. E primeiramente, se você observar, ele primeiro tomando pelas suas mãos, levou para fora da aldeia e fez uma coisa que para nós é algo muito horrível: ser cuspido. Acho que não tem coisa mais afronta para o ser humano do que ser cuspido. É algo horrível isso. Geralmente, eu nunca esqueço de um deputado, acho que ele estava lá e acabou cuspindo no Bolsonaro. Quem lembra disso? João Eles. Ele cuspiu, né? Para nós o cuspe é uma coisa, até o dia de hoje, né? As pessoas, quando tem ódio, muita raiva do outro, não conseguem, as pessoas prendem assim, né? Para ter mais afronta, para ter. Então o cuspe para nós é algo muito terrível. Mas vindo de quem opera, do jeito que opera, não temos que questionar. Uma salivinha dele para mim já está boa. Amém, irmãos? Amém. Meu Deus, basta o que ele quiser dar, já para mim está bom. Só que culturalmente isso aqui para eles não tinha esse problema. Porque dentro da cultura, o filho mais velho tinha o poder de cuspir. E Jesus cuspiu na terra. Quem lembra que fez um lodo? Sim.
Então, nessa época aqui, é outra história, dentro de uma história, que aqui ele cuspiu no território de Jericó. Jericó foi amaldiçoado pelos profetas sacerdotes, então ninguém entrava em Jericó. E o texto diz, entrando Jesus em Jericó. E os profetas, por ser uma terra maldita, eles pegavam e cuspiam na terra. Cuspiam, diziam, terra maldita, terra maldita. Aí onde todo mundo amaldiçoou, Jesus cuspiu na terra e falou assim, agora é bendita. Vem cá, vem cá. Quem entendeu, diga glória a Deus. Uma coisa é saliva de fofoqueiro, outra coisa é saliva de um crente sarado, oh glória. Uma coisa é a saliva de quem mete as facas por trás, outra coisa é a boca de ungido que diz assim, ele é uma bênção, ele é meu amigo, ela é minha amiga. Se tem alguém aqui, levanta as tuas mãos. Se a tua boca sai salivas de bondade, de fidelidade, de harmonia, Deus está curando pessoas somente com as tuas palavras. Glória a Deus. Jesus agora vai cuspir no olho dele. E agora nós vimos milagre em duas etapas. E ninguém quer fazer em duas etapas. Nós queremos tudo já. Quem não quer? Era para ontem. E se eu falar para você que Jesus exagerou no milagre? Como que é, pastor? Jesus exagerou no milagre. Tudo ele ensina, tudo está ensinando. Tudo que está aqui tem um pano de fundo, ele não, tudo que ele faz, até as vírgulas, tudo é tudo pronunciado, ele faz tudo perfeitamente. Por que ele cuspiu nos olhos? O que o homem viu primeiro? Homens. Então Jesus abriu o mundo espiritual primeiro para ele, para depois abrir o físico. Porque eu vejo o homem como árvores. O que a Bíblia diz? Que nós somos árvores. Ah, você não está entendendo, nem pegou, tá? Eu vou parar. Amém? Então, Jesus não fez o milagre no visível primeiro. Ele fez no impossível. Ele não cuspiu para ofender. Ele cuspiu para dizer para a cegueira, você é tão miserável e você é tão pequena diante de mim que eu vou cuspir em você, eu vou te humilhar. Você que humilhou ele, rastejando, batendo por tanta coisa, eu vou cuspir em você, não vou cuspir na pessoa, vou cuspir naquilo que faz mais mal nele. Meu Deus, irmãos, Jesus não cuspiu para humilhar o homem, Jesus cuspiu para humilhar a enfermidade. Porque tem horas que Jesus ri da enfermidade quando aparece no corpo. Quando o médico diz assim, está desenganado, eu creio em Deus, dando uma gargalhada, você é tudo para minha glória, aleluia. Quando ele quer fazer, irmãos, ele faz coisa extraordinária. Ele entra dentro de casos insolúveis, levanta a mão. E ele está agindo aqui nessa noite. É simples a palavra, mas o Espírito de Deus está nessa palavra e está dizendo, Jesus ainda vai tratar com aquele que não deixa você caminhar do jeito que tem que caminhar, não deixa você olhar para aquilo que você tem que olhar. Jesus está dizendo, eu vou abrir minha visão espiritual da tua visão espiritual hoje. Você vai enxergar o teu milagre. Meu Deus do céu, estou dentro de uma revelação aqui agora. Jesus está dizendo, eu vou abrir a visão espiritual tua nessa madrugada. Rei de Calabá, de Calabaçai. Vou eu abrir a visão espiritual nessa madrugada e você vai ver que aquilo que só parece que é só teto de bronze, tem um céu aberto dizendo, você vai caminhar com as tuas próprias pernas, você vai viver o que você nunca viveu, você não vai viver mais carregado pelos outros. Jesus já pegou na tua mão, Jesus atirou a tua cegueira espiritual, e hoje você vai viver o extraordinário de Deus. Quem está aqui, diga glórias a Jesus. Levantando os olhos, disse, vejo homens, pois vejo como árvores que andam. Abriu no mundo espiritual para ele. Depois tornou-lhe pôr-lhe as mãos. Cuspiu para que o mundo espiritual se abrisse para a pessoa. E tocou as mãos para que o físico fosse curado. Fica tranquilo no corredor, irmão. Eu já vim com uma catarrada.
Estou brincando, tá, irmão? Você já pensou? Tem tanta aberração, eu já vi tanto vídeo, pastor Júnior, eu já vi tanta coisa, pastor Alexandre, de um cara tão maluco que ele achava que a unção estava tão nele que ele bebia água, as pessoas ficavam na frente do altar, e as pessoas abriam a boca assim, e ele pegava a água da boca dele e fazia, olha que Satanás. Eu vou botar esse vídeo no grupo para você que não está acreditando. A boca do profeta é santa, e dele cuspia água. Botava água na boca dele e jogava água na boca das pessoas, e os iludidos, eu vou receber melhor. Porque o povo, quanto mais aberração fazer, mais eles gostam. Cada um tem um pastor que merece, ora. Cada um tem um pastor que merece. Se o pastor faz isso, parabéns, teu pastor é teu. Aqui não, glória a Deus. Nós somos pouco, mas nós não somos bobos, diga glória a Deus. Aleluia, nós somos poucos, nós somos unidos, nós somos poucos, mas nós estamos no mesmo Espírito. E o que importa é hoje, aleluia, o que Deus irá fazer em nome de Jesus. E agora ele pôs as mãos, já vou terminar, depois ele tornou as suas mãos nos seus olhos. E ele, olhando firmemente, glória a Deus, ficou restabelecido e já via ao longe. Diga assim, eu vou conseguir ver as coisas mais ao longe. Irmão, Deus vai abrir, isso aqui é para alguém que vai pegar. Deus vai abrir a tua visão espiritual para você ver longe, irmãos. Quando o inimigo chegar para a esquerda, você está vendo ele. Quando o inimigo tentar chegar e pelo telhado, você está vendo todo lugar que ele vier, a tua visão espiritual está aberta. Ele não vai mais te atacar, ele não vai mais te cegar. Eu profetizo em nome de Jesus que a tua visão será estabelecida espiritual. E não se assuste, a visão espiritual nós vemos tudo. Repete comigo, diga assim, vimos tudo. Então te prepara para tu ver uns demônios passando na tua janela assim. Tu não quer? Tu falou que queria. Você falou que queria. Quando eu falei tudo, anjos e demônios. Eu te digo uma coisa para você, você vai ver muito mais demônio do que anjo. Você vai ver muito mais demônios do que anjos. Se Deus abrisse o mundo espiritual quando tu andava sozinho numa estrada bem escura. Quem leu o livro da Rebeca Brau aqui? Alguém? Tem um dos livros dela, acho que é Divina Revelação do Inferno. Tem uma parte do livro que ela escreve que ela passava por lugares e ela via os demônios dos hospitais em cima dos lugares, assim, todos eles grandão, enormes, tentando entrar dentro dos hospitais para matar as pessoas. A visão dela é aberta. A visão espiritual é aberta quando nós deixamos de ser frouxo, diga misericórdia. Mas se ele aparecer, diga assim, quem pegou na minha mão? Está dizendo, pode vir. Eu tenho uma palavra na minha boca. Eu tenho o nome dele na minha boca, o sangue dele na minha vida. Aleluia, vai cair tudo por terra, irmão. Se ele aparecer, repreenda. E outra coisa, se ele aparecer, porque ele está ali faz tempo e você não vê. É numa escada, é no lugar, é no outro, e você não vê. Não se assuste, se Deus abrir a tua visão espiritual e você consegue enxergar. É Deus dizendo assim, cara, estou te mostrando, manda ele embora, taca fogo nele. Taca fogo nele, te prepara, abra a boca. Irmão, é só falar o sangue de Jesus. Meu irmão, não tem, todo joelho se dobrará, não tem demônio embaixo nem em cima, todos cairão por terra, porque o nome dele é sobre todo nome. Todo joelho se dobrará perante ele, e ele está conosco porque ele nos resgatou, ele está em nós, diga glória a Deus. A visão espiritual foi aberta dele. Ele agora começa a olhar diferente. Aí Jesus diz assim, seguinte, vai para a tua casa, porém não entra. E assim, não entra na aldeia. Se coloque de pé. Sabia que tem batalha espiritual hoje? Tem.
Tem batalha espiritual hoje. Existe um demônio chamado sanguessuga, é um morcego espiritual, que durante a ministração, durante o culto, ele tenta roubar toda a tua energia, tenta te roubar toda a tua... o que a palavra está sendo pregada, ele quer desvirtuar, ele quer colocar bocejo, ele quer que você se levanta para tomar água, é uma luta. Amém? Eu via, eu sentia isso, mas ele perdeu mais uma vez, porque você conseguiu ficar sentado. Foi uma luta, mas você conseguiu prestar atenção na palavra. Foi uma luta, mas você já está com os teus olhos abertos espirituais, amém? E Jesus disse assim, não volte mais para aquele vilarejo. Assim somos nós. Não volte mais. Eu, por exemplo, nunca mais volte para cima dos palcos tocar, diga aleluia. Nunca mais volte para os ambientes que eu não entro mais contigo. Nunca vai mais para o lugar que você fazia. Não entre mais naquela roda de fofoca que você sai fora. Não entre nela, sai, desvia. Diga glória a Deus, irmãos. Jesus já pegou na tua mão, Jesus abriu a tua visão. Jesus é na tua vida, é na tua boca. Então não participe de coisas que Ele não quer mais. Aleluia, toda conversa que vem falar de alguém que você gosta, que você ama, irmão, repreenda ele em nome de Jesus, corte essa pessoa, você não fala do meu amigo, não fala do meu pastor, não fala da minha pastora, amém? Ela pode ter os defeitos, ele também tem defeito, mas não fala do meu pastor, é ele que ora por mim, aleluia, é ele que tem sido colocado na igreja para cuidar de nós. Então não permita falar do pastor Júnior, não permita falar da Dani, não permita falar de ninguém, aleluia. Defenda, irmão, defenda os teus pastores, porque você viu como Deus vai te defender também. Mas os seus pastores, irmão, todo pastor erra, mas aí é eles com Deus, não é contigo, só faz sua parte, amém? É que nem o dízimo, questiona, por quê? Porque, irmão, dá o dízimo, esquece, querido. Essas coisas nós temos que dar conta diante de Deus. Existe um tribunal de Cristo que nós vamos dar conta de cada centavo. Por isso que eu digo, ser fiel em tudo, porque lá não vai passar, irmão. A contabilidade, se a fiscalização da terra já é pente fino, imagine lá. Esse mês eu tirei 30. O anjo, 30, Senhor, vai botando aí. Soneguei tanto. É bem assim. Aleluia, glória a Deus, sou fiel. E o anjo não é. Estás reprovado. Que triste, né? É. Na contabilidade lá nada passa. Assim como cada palavra desse altar, cada palavra do dia a dia, tudo vai estar diante dele. Por isso que a palavra diz, seja o vosso falar sim, sim, não, não, que passar disso é de procedência maligna. Quem fala muito, se tropeça nas palavras, mas quem ouve mais é sábio. Ontem ficamos quase 3 horas escutando. Fala. E outro de lá. E vinha o filho. Nada dele escutar. Viramos psicólogo em 3 horas. Diga aleluia. Meu Deus, como é que pode falar tanto, meu Deus? Você foi o primeiro pastor que entrou aqui. Digo, meu Deus. Então, isso que a gente fala aqui, irmãos, é uma forma de que nós possamos entender que a gente quer Deus de verdade, né? Se a gente quer de verdade, a gente também tem que ser de verdade em tudo, né? Vamos orar por uma batalha espiritual. Vamos orar. Tem uma batalha espiritual que sabe por quê, irmão? Porque quando Jesus vai pegar as mãos nossas para colocar na tua mão, na tua cabeça, irmãos, tudo o que te faz você paralisar, Deus vai fazer você andar em nome de Jesus. Se não há prosperidade, eu profetizo em nome de Jesus. Se há enfermidade escondida espiritual, Deus vai arrancar, Deus vai tirar. Se existe alguma possessão de malignos, e outra coisa, se os demônios estiverem lá na rua escondido, que não chegaram aqui, nós vamos determinar que eles saiam de lá quando você descer daqui da igreja. Porque existem demônios, irmãos, que eles são tão sagazes, que eles não entram aqui nesse ambiente, que eles vão ser queimados, fulminados por Deus, mas eles ficam no carro, ficam escondidinho no canto da rua, e a hora que tu sai do culto, ele
Ele gruda em você, diga misericórdia, sangue de Jesus. Aí tu chega em casa, é uma seta que faz, o culto é uma bênção, chega em casa, meu Deus, eu estou horrível. Ai, peguei uma nossa aí ruim do culto. Não é que o culto estava ruim, é que tinha uma coisa ruim te esperando e nós não conseguimos entender que muitas vezes esse espírito que está no nosso encalço são 24 horas, 48 horas, e eles querem trazer sobre nós fadiga, quer trazer sobre nós o peso, mas Jesus disse: o meu jugo é leve. E nessa noite a unção de Deus, irmãos, que quebra o jugo, já está sobre as nossas vidas. A unção que quebra o jugo, unção. Sabe o que é um jugo? O jugo era, você também nunca viu, o jugo era uma canga de bois que era colocado sobre os bois. Era um jugo que o boi carregava, carregando um peso. Jesus se atribuía a isso. Eu vou tirar a canga dos teus ombros, eu vou tirar esse peso de ti. Você não é um animal, você é um filho. Meu Deus, eu comecei a sentir Deus agora aqui nessa noite. Deus está tirando o jugo de cima de pessoas aqui agora. A mão do Eterno vai passar. Eu creio que Deus vai ungir tuas mãos. Por isso que nos preparamos para as quarta-feira, porque quarta-feira é de batalha. Quarta-feira é dia de reivindicar aquilo que é nosso. O mundo espiritual quer, mas Jesus já nos deu. A terra é nossa, o milagre é nosso, mas o gigante, o inimigo, quer dizer que a terra é dele, que o milagre é dele, mas hoje vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Vamos ungir nossas mãos, amém? Pastor Júnior ali, vamos chamar o pastor Paulo.